יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. Olá, caríssimas ouvintes e caríssimos ouvintes. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Judaísmo e Kabbalah, um podcast da comunidade Betel, com o rabino da comunidade Betel, o queridíssimo rabino Uri Lan, e comigo, Moré, professor Felipe Pinchas Gritz. Quantas reflexões, quantos insights, né, que a gente pode ter em relação a essa época, e o quanto eu vejo esse ano em particular, Pinchas, a importância, até para a gente poder equilibrar as energias. A gente está num ano, vamos lembrar, é o segundo ano de pandemia. Dentro dessa realidade judaica, é o segundo ano que nós vamos passar Rosh Hashanah e Yom Kippur num contexto de pandemia. O que significa que algumas sinagogas terão seus serviços religiosos presenciais com pouca gente e com distanciamento social, com máscaras e tudo isso. Outras sinagogas ainda terão seus serviços religiosos realizados online completamente. É o caso da minha sinagoga, é o caso da Betel, esse ano ainda, coisa que nós não imaginávamos o ano passado. Nós não podíamos imaginar que mais um ano se passaria com a situação pesada que a gente está passando. E aqui estamos nós. Então, para equilibrar essas energias, eu vejo como muito importante que a gente entre nesse mês de Elul trazendo essa volta a uma leveza maior, né? Um retorno a uma posição mais otimista, que se já é o segundo ano, bom, agora o próximo precisa ser um ano melhor, né? A gente já foi muito para baixo, a gente precisa agora começar a subir de novo. E então isso é uma das questões que você me traz e me suscita. Outra, essa questão de olhar as coisas, entre aspas, ao contrário, né? Então, aqui a gente tem uma, quer dizer, a gente olha e fala assim, poxa, agora é o momento de eu reconhecer todos os meus erros e pedir perdão a Deus para ver se eu vou ser inscrito ou inscrita no livro da vida. Talvez valha a pena a gente inverter, né, como se diz em Purim, na For-Hu, né, que a gente inverta a situação e fala, poxa vida, passamos um ano tão pesado, com tantas incertezas no trabalho, nas vidas, mortes de pessoas queridas, gente querida que ficou muito, muito doente, se recuperou plenamente ou não. Esse é o momento da gente fazer techuvá e da gente se voltar de novo para um ambiente mais saudável, para um ambiente mais iluminado, para um ambiente mais leve. E aí eu penso numa prática que em alguns lugares algumas pessoas têm adotado, que me parece um exercício muito interessante. Estão me vindo vários insights, eu vou ver se eu consigo me lembrar de todos eles e não ser prolixo demais. Mas um deles, Moré Pinchas, é a gente inverter a contagem do Homer. A gente, a partir de Tisha B'Av até Rosh Hashanah Yom Kippur, a gente fazer a contagem do Homer, que é aquela contagem que tradicionalmente vai de Pesach até a entrega da Torá em Shavuot, a gente refazer essa contagem de Tisha B'Av até esse período de Rosh Hashanah Yom Kippur, um período de 40 dias. E aonde que essa contagem está invertida e qual é o sentido dela? A contagem de Pesach a Shavuot, da saída do Egito até a entrega da Torá pela primeira vez, ela parte de Malchut, né? Dentro dos conceitos da tradição cabalística, ela vai partir da Sefirá de Malchut e ela vai chegar lá no último dia na Sefirá de Chesed. Na Sefirá, quer dizer, ela sai de uma situação do reino, da terra, né? do mundo criado por Deus, de uma situação bem material, e vai chegar até uma situação de amor misericordioso. E, desta vez, a proposta feita pelo rabino Steinberg, se não me engano, depois eu vou ver o nome dele de forma correta,
ele propõe que a gente comece a contagem do Omer a partir de Hesed e que nós alcancemos Rosh Hashanah na Sfirá de Malchut, que combina muito bem com a situação de Rosh Hashanah. É o momento em que a Shekhinah, que é a presença divina, que se coloca dentro da Sfirá de Malchut, se coloca conectada com a Sfirá de Malchut, que é aquela que é mais próxima de nós, que é o momento que a Shekhinah se coloca muito perto do mundo onde nós vivemos e nos permite essa conexão com o divino nesse momento tão especial, alcançando o momento do Yom Kippur, que é tido como o dia da entrega das tábuas da lei pela segunda vez. Então, nós temos uma segunda contagem do Omer até o período da entrega da Torá pela segunda vez. E aqui eu quero trazer também essa mensagem que me parece otimista sem deixar de ser realista. É um momento de uma segunda oportunidade. Nós temos um momento de uma nova oportunidade de retornar, de nos reconectarmos e da gente poder olhar para o futuro com um olhar mais leve e mais claro do que aquilo que nós vivemos nesse ano que passou. Então, olha quantas coisas você me traz e que a gente pode colocar na nossa bagagem, né? Como se fosse um balão de hélio, né? Que ao invés de nos colocar peso nas costas, nos eleva em direção ao divino. Rabino, que coisa linda, que coisa linda. Me dá vontade de ouvir o podcast para ouvir, porque você está reiteradamente, que agora, em especial, acho até que você se superou, mas você está reiteradamente falando no podcast desse período como um período para a gente implementar a leveza, para um período para a gente implementar uma relação mais alegre com a vida. E isso é maravilhoso porque emancipa a gente, isso é maravilhoso porque liberta a gente, isso é maravilhoso porque mitzvah gedola liot besimcha tamid, é uma grande mitzvah viver com alegria. Isso é maravilhoso porque fortalece nossa emuná. E, de fato, quando você associa isso com o que você comentou da segunda entrega da lei, me vem a ideia, a lembrança, que a tradição fala que a primeira lei era pura gvurá, era pura din, era puro julgamento. Não parou de pé, porque não dá conta, a gente não consegue. Então, a segunda lei, você está falando de um caminho de Malachut até Chesed, a segunda lei é Gevurá com Hesed. É a lei com amor. É a restrição com amor. Ou seja, é a restrição com gás hélio. É a restrição que a gente consegue vivenciar com alegria. E assim, desde o começo, você está falando muito disso e cada vez está caindo, cada vez que você volta nesse tema, me cai mais a ficha de como é importante, e talvez mais importante ainda nesse ano, a gente colocar na nossa Responda Nefesh, a gente plantar para esse ano mais leveza, mais otimismo no nosso realismo. O Mário Sabano, que é um cabalista vivo, espanhol, que eu gosto muito, ele fala muito disso. A Kabbalah é uma tradição realista otimista. Agora eu ouço isso do Rabino Urilan, eu fico muito feliz. Assim, aliás, o rabino do gueto de Varsóvia, Rav Kalonimo Shapiro, ele falava: você quer ter resistência espiritual? Você olha para a realidade. Aí às vezes você vai achar insuportável. Imagina ele no gueto de Varsóvia, né? Ele falou, às vezes a realidade é muito difícil. Aí você olha para a tua imaginação, para o sonho. Aí você tem que tomar cuidado, porque se você viver baseado em sonhos, você pode se frustrar. Traça uma reta no meio entre o sonho e a realidade. Esse é o caminho de maior resistência espiritual. Então, tem alguma similaridade com o ser realista otimista, com Gevurá mais Hesed,
e está sendo muito inspirador, assim. Eu estou mais alegre nessa conversa com você por lembrar de uma vida que a gente pode ter, que realmente pode ter um gazélio aí para nos dar uma força, porque a gente precisa do nosso esforço, mas tem um gazélio dessa conexão, né? E de uma emuná, de uma simcha, que realmente pode tornar a vida mais leve, mais amorosa, mais prazerosa. Eu me recordei agora, Pinchas, de uma vivência muito, muito particular, né? Que eu trago agora para vocês. Quando eu era criança, rezando junto com meus pais e com meus tios, num shiur, numa sinagoga no Bom Retiro, no Talmud Torá, aqui em São Paulo, para aqueles que não conhecem, e falando de uma outra época, era um shiur, uma sinagoga onde se reuniam judeus, na grande maioria de ascendência polonesa e depois também de muita gente da Bessarábia, que nós nos reuníamos em outros momentos em outra sinagoga, que funcionava uma vez por ano, que era num clube no Bom Retiro chamado Clube Luso Brasileiro. E vários que estão escutando são capazes de se lembrar. E então nós rezávamos no Luso, eu lembro. E aí depois fomos para o Talmud Torá, e aí eu me lembro de um ano em que estávamos rezando, meu avô já estava velhinho, e ele estava lá jejuando, e ele não deixava de jejuar. E meu avô tinha uma relação, eu não sei explicar muito, não posso falar pela cabeça dele, mas a minha impressão é que ele tinha um apego à vida muito grande, e ele não era muito, não estava muito confortável com a ideia da morte, vamos dizer assim. Então, a questão do jejum e do Yom Kippur e de ser inscrito ou não no livro da vida, para ele realmente era uma questão de vida ou morte. E a questão do jejum e da oração faziam parte integral dessa experiência dele, dessa atitude dele para continuar vivo. E eu lembro de ver o meu avô rezando, e sempre de uma forma muito, em algum momento, muito, muito constrita, não sei como falar exatamente, mas quase suando frio e já pálido. E aí eu tenho um tio, irmão do meu pai, que é médico, e que dizia assim, pai, vamos para casa, vamos tomar uma água, vamos comer alguma coisa? Ele, não, eu tenho que fazer o jejum, e eu tenho que cumprir o Yom Kippur, né? E aí, em algum momento, o meu tio, eu não sei se foi com essas palavras, mas é a memória que eu tenho da situação, lá se vão talvez uns 40 anos, disse para o meu avô, então, tá bom, você vai continuar o jejum, é isso, eu vou chamar, eu vou ligar para a Hevra Kadisha, né, para quem não sabe, a instituição que cuida do cemitério israelita, e eu vou chamar para eles virem com um carro para cá para vir te buscar daqui a pouco, pai, né? Porque assim não vai dar. E aí meu avô ficou muito bravo, muito bravo, e muito a contragosto, meu tio pegou e levou ele para casa. Eu acho que eram umas 5 horas da tarde, faltava uma hora e pouco para o final do jejum. Mas que efetivamente aquele era um momento muito, muito pesado. E de uma situação de lidar com o envelhecimento e com a questão da morte de uma forma que me suou. Agora, eu não sei se meu avô sentiu isso, mas o meu olhar como criança para aquilo era de ver, puxa vida, a velhice é pesada, né? E a morte está relacionada à velhice, e isso não vai ser uma coisa boa. Eu estou dizendo isso para trazer um pouco desse outro lado. Hoje eu li num texto trazido pela Rabina Rubi, pela Rabina Elka Rubinstein, um texto que fala assim, o que eu quero ser quando eu envelhecer? E aí fala desse momento em que a gente não, muitas vezes a gente não olha para o nosso envelhecer, a gente não olha para a morte, a gente faz de conta que ela não existe e que o envelhecimento não existe, e muitas vezes se ele não existe, eu não preciso me preparar para ele. E não me preparo para esse momento. E quando ele nos alcança, ele muitas vezes pode nos pegar de surpresa. E aí eu trago, mais uma vez, dentro
desse discurso de leveza com realismo, né, com realidade, né? A gente poder encarar, Felipe, esse momento de Teshuvá, tanto as pessoas já mais velhas, mesmo as pessoas que são mais jovens, a gente poder encarar esse momento como um momento de reflexão. Bom, se eu quero continuar vivo, se eu quero ser inscrito no livro da vida, que vida eu quero ter? Né? Quer dizer, o que eu quero ser quando eu envelhecer? Como me preparar para esse momento, não como um momento de decadência física, mental e espiritual, mas como um momento de elevação espiritual e mesmo de manutenção física. O que eu preciso fazer para cuidar do meu corpo? O que eu preciso fazer para que a minha mente continue viva e ativa? Esse texto que a Rabina Elka compartilhou falava de práticas japonesas de ter um outro emprego, de poder ter sempre alguma coisa com que você se ativar e se ocupar, que te mantenha saudável e produtivo emocionalmente, racionalmente e fisicamente e também espiritualmente. Então, eu quis partir assim de uma situação sem nenhuma crítica ao meu avô, que eu tenho certeza que teve uma vida muito bonita e que é uma inspiração para todos nós até hoje. Mas pensando um pouco sobre esse momento, como lidarmos, né, com esse momento de Teshuvá e desses dias intensos, quando já começamos a alcançar uma idade mais avançada. Como lidar com esse momento? É uma pergunta que eu me faço, uma sheila, não só Teshuvá também é a resposta, mas uma questão a se fazer para o ano novo que vem, né? O ano 5782. עושה שלום ובורא את הכל, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא